estamos de volta no ponto 3. Paramos no ponto 2, falamos sobre o ponto 1. Vou só dar uma reprisada convosco sobre o ponto 1. Multiplicação ou declínio. Entendemos que ou a igreja aprende e foca na visão de multiplicar, ou muito fatalmente ou provavelmente ela vai estar declinando. E qual foi o segundo ponto? Nós falamos sobre o crescimento, uma questão de sobrevivência. A igreja está crescendo ou ela está morrendo. Citamos muito a frase de Tony Robbins sobre ou nós estamos crescendo ou nós estamos morrendo. A partir dessas duas ideias, esses dois conceitos, esses dois princípios que estão sendo estabelecidos, nós vamos agora chegar na parte que é fundamental da estrutura para um plantio, para a implementação de uma igreja no modelo simples. Eu quero que você anote agora nesse momento aí a formação e a formatação de GDs. Qual GDs, pastor? Primeiro locais e depois regionais. Eu quero separar isso em 4 tópicos. Primeiro, formação e depois a formatação. Entenda muito bem, não podemos formatar antes de formar. Houve grandes erros na estrutura do formato de igrejas no modelo de igreja simples, que quiseram formatar primeiro antes de formar. Então, na nossa ideia, nesse treinamento, nessa mensagem, ou através desse material que nós estamos produzindo, é levar exatamente, formar primeiro, formatar depois. Segundo, forma onde? Forma localmente. E depois, forma regionalmente. Então, formação e formatação. Devemos priorizar a formação dos grupos pequenos para compreender o processo de plantar igrejas. Se nós priorizarmos os processos na formação dos grupos pequenos, nós vamos potencializar muito rápido os processos de plantação de igrejas na nossa região. O modelo consiste, primeiro, em identificar aqueles que demonstram. Olha, você identifica o pastor, o coordenador, aquele que está na frente do comando, ele vai identificar aqueles que demonstram potencial em liderar um grupo eficaz mesmo. E depois multiplicá-lo então e orientar as novas multiplicações. Então, o modelo vai consistir o quê? Qual que é a coluna dorsal? Qual que é a central desse projeto de formação e formatação? Localiza, visualiza, acha esse líder em potencial, esse líder que já é nato, que ele é eficaz dentro desse grupo. E agora você vai multiplicar segundo essa própria espécie desse líder. E agora vai orientar a novas multiplicações. A repetição contínua desse ingrediente muito básico é o que traz a efetividade da plantação de igrejas. Se você mudar de ingredientes toda hora, é impossível ter um bolo perfeito. Lembra como que é a construção de um bolo, a elaboração de uma receita? A repetição dela contínua garante o sucesso. Como se nascem os grandes restaurantes? Como se nascem as grandes empresas de químicas? Como se nascem as grandes empresas de refrigerantes? É executando a mesma receita todo dia. Os ingredientes básicos da receita vai garantir o sucesso dela. Na igreja, no modelo de formatar, não pode mudar. O pastor tem a visão, ele localiza e aí ele vai multiplicar segundo aquela espécie. Eu quero passar para vocês 3 níveis iniciais e depois o último nível, que é a formação do seu GD. Então, você vai primeiro formar e depois vai formatar. Então, qual que é a primeira item que quero que você anote aí? Inicie com um treinamento sobre a visão. Então, o pastor vai começar a pregar, falar, fazer reuniões, fazer GDs, fazer cafés com aqueles que é da sua própria espécie, daqueles que foi gerado por ele, daqueles que ele tem confiança, daqueles que tem um coração ensinável. E ele vai fazer essas reuniões e vai começar a falar da figura. Muito importante isso que eu vou lhe dizer agora. Grave isso no seu coração, guarde isso na sua mente. O pastor titular local ministra sobre os material. Ele não pode, em hipótese alguma, terceirizar a visão.
Não é o seu coordenador que dá a visão para os líderes, não é o seu supervisor de rede, não é o pastor de rede, é o pastor local titular que passa. Fazendo o quê? Ministrando os material sequencial que ele recebeu. Agora ele vai, e ele, onde que ele pode pegar esse material? A Secretaria Nacional pode disponibilizar para ele de células, a estadual pode disponibilizar esse material para ele. Nós temos tanto material disponibilizado pelo estadual, quanto também o do trilho da Estação Azul, disponibilizado pelo CND. Ou seja, temos material e o pastor vai seguir exatamente esse protocolo. Não terceirize a visão. A visão está no coração do pastor. Deus não administra a igreja pelos membros, ela administra pelo pastor titular. A visão é dele, única e exclusiva. Segundo ponto que eu quero comentar convosco, que é agora, depois de ter esse GD principal, esse grupo formatado, que está diretamente ligado ao pastor titular, ele vai agora ativar os grupos e os GDs. Pode ser regionais ou pode ser locais. Ele vai começar a distribuir esse formato que ele já criou. Os regionais e os locais serão os agentes multiplicadores. E esses agentes é muito importante. Eles que vão ser as futuras células. Não estou só falando de células lá na ponta, células dentro, células que estão sendo geradas pelo pastor. E agora eles vão começar a crescer, orientados pelo pastor titular sempre. Ou seja, o pastor titular vai selecionar para o seu GD, preste atenção, o pastor titular vai selecionar para o GD núcleo, que eu chamo de a célula núclea de todo o crescimento dele, aonde nasce toda a visão. Esse é o GD que ele vai ter do lado dele, e daí ele vai distribuir para toda a igreja local. Vai passar por pessoas segundo aquele que ele formou, segundo a espécie dele. Esse vai ser o GD núcleo que o pastor vai formar, ou seja, quem ele criou, quem ele gerou. Quem essas pessoas? Pessoas que se destacam em liderança, pessoas que têm produtividade, pessoas que estão obedecendo diretamente à visão, que eles têm pré-requisitos. Deixa eu dar uma mensagem para você. Êxodo capítulo 18, nós temos a estrutura de como gerar grupos e subgrupos, como ter um GD, e dele é distribuído, porque um pastor não vai conseguir pastorear uma igreja grande em célula, ele precisa de GD dele. Qual que é o projeto da estrutura, conforme Jetro mostrou para Moisés? Líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Entenda, pastor, entenda, coordenador. Tem pessoas que não vai conseguir liderar mais do que 10. Eles só podem liderar 10. E tem pessoas que podem liderar 50. Pessoas que podem liderar 100. Cabe ao pastor ter a visão de localizar esses líderes eficazes dentro do seu grupo. E quanto mais capacidade desse líder, mais ele faz parte do seu GD. Qual que é a visão de estrutura para tomar conta de pessoas, segundo Paulo está ensinando para Timóteo? Timóteo, ache, localize, busque homens que tenham qualidades, homens que dominem a palavra. Olha as características: homens que não seja dado ao vinho, que seja marido de uma mulher só. E por fim, Timóteo, que tenha coração ensinável. Não pegue pessoas que não têm coração ensinável, que não tenha honra, que seja desleal, pessoas que não têm um bom testemunho, pessoas que não conseguem ser obediente, que seja desonroso. Tenha no seu grupo, no seu GD, pessoas que tenham coração ensinável. Eu sempre falo isso, pessoas que o pastor tem coragem de deixar o coração na mão dele, e ele vai continuar apertando o coração do pastor para que não pare. Essa é a pessoa no qual você vai eleger, trazer para dentro do seu GD. Esse vai compor o seu GD, e assim ele vai distribuir, porque esses são os que vão dar crescimento às futuras células que vão nascer depois. E por terceiro, formados os GDs, agora com as suas lideranças. Então o pastor forma o GD com a liderança. Essa é a formação que nós estamos propondo para vocês. A partir disso, ele vai formar GDs locais e GDs regionais. E inicie
a formatação, aplicando a matéria do trilho do crescimento. No CND tem isso disponível, no CED Paraná tem isso disponível, sendo a ideia principal pegar o que já existe e ajustar, formatando na necessidade local. Não fique buscando coisas muito de longe. Olhe o material que tem disponível e agora você vai adaptar. Depois de formado, formatar. Formatar como? Ajustar isso para a realidade da tua igreja. A tua igreja é de 100 membros, de 50, de 200, de 500. A sua região é de 1000 pessoas, é de 10, de 20, de 30 igrejas. O pastor vai formatar esse material que ele tem agora na mão, com toda a ideia que ele recebeu como estrutura base, naquele material que ele tem, com a necessidade local da igreja. E por quarto ponto, e muito importante que você pegue isso aí, como é formado a estrutura. Então, a estrutura agora vai formar com o primeiro, pastor titular. Lembre-se que eu falei, pastor titular não terceiriza a visão. Pastor titular passa a visão. Ah, mas eu não quero célula, eu não aceito célula. Então não tenta implantar célula na tua igreja, não vai funcionar. Porque o pastor titular passa a visão. Pastores que tentaram terceirizar a visão se decepcionaram com muitas coisas depois. Então o conselho que eu quero lhe dar nesse treinamento, nesse material: o pastor assume a visão e a partir dele é distribuído. Então o pastor titular vai passar a visão para quem? Se ele tiver já no momento, o pastor de rede. Pode ser o pastor auxiliar dele, pode ser o grupo que toma conta com ele, os pastores que norteiam todo o presbitério dele, todos aqueles que estão envolvidos nos ministérios da igreja, aqueles que ele confia. Então, pastor titular, pastor local, ou seja, pastor auxiliar, vice-presidente dele, pastor de rede, o que for. Abaixo disso, vem os coordenadores, aqueles que vão coordenar os grupos, aqueles que vão distribuir as visões daquilo que estão recebendo acima. E abaixo do coordenador, os supervisores de célula, aqueles que já abriram células e estão agora já multiplicando e agora conseguem tomar conta de 3 ou 4 células. São os supervisores. E por fim, os líderes que estão embaixo, ligados diretamente às células que já estão funcionando nas casas. Então nós temos a estrutura dividida em 4 níveis. Pastor titular, abaixo dele, os pastores de rede ou vice-presidentes, pastores auxiliares dele. Depois vem os coordenadores, que estão coordenando aquilo que recebeu de quem está pensando acima. E por último, os líderes de célula. Então, líderes de célula está abaixo, passa a informação para supervisor, supervisor leva para coordenador, coordenador para pastor de rede e por fim chega no pastor titular. Veja quantos filtros existem, ou seja, o modelo de implantação de igreja simples, no modelo celular que nós estamos passando, é muito tranquilo para o pastor pastorear, porque ele tem uma estrutura hierárquica, ele tem um grupo, um GD dele formado, muito bem formatado e distribuído todas as funções entre eles e fica leve para cada um. O coordenador não fica pesado, o supervisor não fica pesado, o pastor de rede não fica pesado e o pastor titular fica bem tranquilo. Muito provável que você vai pregar só no dia de domingo. Então, recapitulando como que é essa questão de formatação dos GDs. Então, vamos iniciar treinamento com a visão sobre a visão. Você vai fazer eventos, vai marcar GDs, vai marcar café e vai repassar essa visão. Por segundo, vai ativar os GDs. Vai reunir com essas pessoas no qual o pastor confia, tem o coração dele na mão. Por terceiro, ele vai formar, depois de formar esses GDs, agora ele vai dar a estrutura, vai formatar esses GDs, vai conhecer cada coração e vai passar os detalhes da visão. E por fim, vai distribuir as estruturas, para que cada um trabalhe no seu nível e não fique pesado para ninguém. Então, formatado esse conceito inteiro, o pastor pode pegar esse modelo, coloque ele no papel e comece a fazer as suas reuniões e os seus GDs. Todas as vezes que um pastor quis carregar uma igreja sozinha num projeto desse nível, o resultado não foi bom, o resultado foi muito ruim. Moisés estava nesse mesmo caminho e Deus enviou Jetro para ele e disse assim,
você não vai conseguir, e você vai se desgastar e não vai conseguir fazer gestão desse povo todo. Então, distribui todos eles em níveis. E foi isso que Moisés ouviu do seu sogro Jetro. A mensagem, o ensinamento, a aplicação para esse modelo de implantação de igrejas do modelo simples é o que? Distribui muito bem o seu GD. Cria ele primeiro, ele tem que nascer de dentro do coração do pastor. E depois ele é nascido e ele vem formatado nesse modelo no qual estamos propondo. Então que você possa entender. E nós vamos para outro nível agora, que é o último nível desse treinamento, que é a primeira parte que nós estamos falando. Que vai ser qual? Que vai ser o mentoreamento congregacional, que eu chamo de igrejas mães e igrejas filhas. Esse é o último e quarto ponto, e último ponto que nós vamos comentar nesse treinamento, nesse material que está sendo disponibilizado para você. Então, fique atento, nós vamos passar para o quarto ponto e eu quero passar eles em detalhes para vocês, para ver como vai ser a formatação, e nós vamos terminar passando todo esse material para vocês. Fique atento aí, não saia, já vamos entrar no quarto ponto.